Bom, olá, boa tarde a todas e a todos. Muito bem-vindos, bem-vindas. E hoje nós temos aqui a quarta aula do nosso professor Felipe Brandi, que tem nos abrilhantado aqui nosso final de tarde com aulas incríveis, né? Sobre esse outro historiador incrível também, que é o Jorge Duby, né? E tem nos deixado com muita vontade de conhecer mais, né? O Jorge Duby, né? Só para deixar marcado, né? Essa é uma promoção conjunta do Instituto de Estudos Avançados da Fundação Casa de Rui Barbosa, do Departamento de História da PUC do Rio, né? E nosso colega Felipe Brandi, historiador, né? Foi nosso aluno da PUC, depois fez o seu doutorado lá na École des Hautes Études, em Ciências Sociais, né? E desenvolveu uma tese sobre o Jorge Duby e, posteriormente, entre muitas outras coisas que publicou, preparou a edição da Pleiade, né? Da prestigiosa coleção da Pleiade sobre o Jorge Duby. E acho que eu não vou falar muito mais, Felipe, eu vou deixar com você para apresentar o tema de hoje. Há um pedido do Felipe para vocês, por favor, mandarem via o chat, né, o nome de vocês, o e-mail e a inscrição institucional, o que está interessando vocês aqui no curso. Ele gostaria de saber. A gente não tem tempo para pedir para que todo mundo se apresente, né? Então essa seria uma maneira dele entrar em contato depois também com vocês, tá bom? Se vocês puderem fazer isso, a gente agradece. Felipe, a palavra é sua. Tá bom. Marcelo, muito obrigado. Obrigado pela apresentação. Boa tarde a todos. Como hoje é a última apresentação final, né, desse ciclo de apresentações em torno do trabalho do Duby, então, é o nosso último encontro. Eu queria começar agradecendo a vocês, né, que vêm assistindo e participando dessa série desse ciclo de apresentações. Para mim, uma alegria ter sido convidado a participar dessa série de eventos que o Departamento de História da PUC, que o Instituto Rui Barbosa de Altos Estudos em Cultura tem organizado. E foi realmente um prazer, né, ter podido falar um pouco, né, do meu trabalho de pesquisa sobre o Jorge Duby. Depois dessa apresentação de hoje, eu vou querer falar um pouco mais também dessa experiência de estar aqui, desses nossos encontros, quanto foi para mim, né, esse retorno com as perguntas. Tudo isso tem sido, para mim, muito importante, até para precisar, para afinar um pouco também a minha leitura. Mas eu vou deixar para falar isso depois da apresentação. Eu vou tentar entrar diretamente ao tema. E é isso. O que eu escolhi hoje como tema dessa apresentação final foi o último livro do Jorge Duby, que é a sua trilogia As Damas do Século XII. Eu vou botar aqui de novo um PowerPoint, como eu costumo fazer. Só um momentinho, que eu acho que ajuda sempre. Deixa eu ver se aparece. Só um segundinho. Só um momentinho, que eu não estou achando ele aqui nos compartilhamentos. Só um segundo. Vou tentar reabrir ele aqui. Ele está aberto, mas a tela de compartilhar não encontra. Então, eu vou abrir ele de novo. Vamos ver se agora entra. Fecha a tela de compartilhamento, Felipe, depois abre de novo. Tá. Tira o share screen, para e depois abre de novo.
Não está... É estranho. Ele está aí na sua tela? Tá aqui na tela. Deixa eu ver uma coisa aqui. Aí você está como anfitrião, né? Então era para estar... Deixa eu ver. Não, ele está conseguindo compartilhar, parece, mas não está aparecendo o arquivo específico na tela dele. Se eu entendi. Acho que é isso. Vamos lá, vamos ver se eu consigo agora. Apareceu. Desculpa a demora, vamos ver se entra. Imagina. Está entrando? Está entrando. Ainda não entrou não, mas está entrando. Bom. Engraçado, parece que está parado. Está estranho, parece que está parado. É. Bom, melhor continuar então, né? De novo, parece que é um problema no PowerPoint, porque ele diz que o PowerPoint, o arquivo está escrito lá em cima, não está respondendo o PowerPoint. Pronto, vamos ver se agora vai. Tá vendo aí? Ele tem aqui essa bolinha, e lá em cima está escrito aula 4, o PowerPoint não está respondendo. Bom, tudo bem, deixa eu fechar esse... ele não está respondendo agora. Bom, tudo bem, que pena, porque tinha uns esqueminhas que facilitariam, mas... Você quer tentar uma coisa, Felipe? Se você quiser enviar pelo chat, você pode enviar para mim o PowerPoint. E eu posso abrir daqui. E na medida em que você precisar que passe, eu posso tentar abrir daqui. Tá ótimo, Marcelo. Vou só tentar mais uma vez, ver se eu consigo. Será que entrou? Agora entrou. Agora entrou. Enfim, ótimo. A última tentativa funcionou. Então, vamos lá. Então, assim, é o último livro do Duby, né, que eu escolhi para falar hoje, que é uma trilogia, na verdade. O título geral é Damas do século XII, e ele é dividido em 3 tomos, né? O primeiro é esse, Heloísa, Isolda e outras damas no século XII, que tem 6 personagens femininos. A Leonor da Aquitânia, a Maria Madalena, a própria Heloísa, Isolda, Juliette, a reclusa, que na verdade é a Santa Yvette de Huy, que é uma reclusa que se dedicou justamente na sua reclusão ao cuidado dos leprosos, e as últimas personagens são a Doré d'Amour e a Fênix, que são personagens femininos do romance Cligès do Chrétien de Troyes. O segundo volume é a Lembrança das Ancestrais, que é sobre as estruturas familiares da aristocracia feudal, sobre o lugar das mulheres, dessas famílias, né, dessas famílias nobres, na recordação da genealogia familiar, e também sobre as transformações que vão afetar o sistema de filiação da nobreza nos séculos XI e XII. As famílias nobres, eu vou falar isso depois um pouquinho melhor, elas deixam de seguir uma filiação matrilinear e elas adotam uma filiação estritamente agnática, patrilinear, que passa do pai para o filho primogênito. E o terceiro volume tem como título Eva e os Padres, e que é centrado na teologia em torno justamente da figura de Eva e, a partir dela, das mulheres e do pecado original. No Brasil, os 3 volumes estão publicados pela Companhia das Letras, nesse livro, num único volume. Então, os 3 num único volume, que, aliás, está muito bem editado, porque parece um volume de bolso, capa leve, capa macia, e que é muito agradável de ler. Toda essa pesquisa, né, que abarca vários temas diferentes, repartido em 3 volumes, ocupou o Georges Duby ao longo de toda uma década. Na verdade, 15 anos, os últimos 15 anos da sua obra, tiveram voltados para esse tema, que se tornou central das relações entre os sexos, do feminino na sociedade feudal, e de como os homens desse tempo viam e se representavam as mulheres.
Na verdade, a pesquisa do Duby é bem precisa. Ela diz o que os escritos desse tempo, que sobreviveram a 800 anos de história, informam o historiador contemporâneo sobre a imagem que os seus autores tinham das mulheres, né? Esse é o tema central da pesquisa. 15 anos de pesquisa. Que, na verdade, 15 anos que foi inaugurada. O livro foi publicado em 95 e 96 na França e foi inaugurada, na verdade, no final de um outro livro que se chamou O Cavaleiro, a Mulher e o Padre, de 81. Nesse livro, O Cavaleiro, a Mulher e o Padre, que é sobre o casamento na França feudal, o Duby ele mostra o combate entre dois modelos de casamento, o modelo laico e o modelo eclesiástico, ao longo dos séculos 11 e 12. Desse combate surgiu o modelo do casamento cristão que está em vigor até hoje. Foi dessa querela entre essas duas morais rivais do casamento, a moral laica e a moral religiosa, que o casamento acabou se tornando um sacramento pela Igreja, o que ele não era até então, até o século XII. E na última frase desse livro, o Duby chama a atenção do leitor para uma lacuna, para uma ausência, para o risco das análises sobre o matrimônio acabarem deixando de lado justamente aquelas cujo destino estava diretamente ligado a todas essas disputas entre clérigos e guerreiros, as mulheres. Por isso ele termina o seu livro com uma pergunta, com uma interrogação. Ele diz, é a última frase do livro, as mulheres, nós falamos muito delas, mas o que sabemos delas? Nós falamos muito a seu respeito, né? Mas o que sabemos delas? Foi essa pergunta que abriu todo o seu futuro campo de estudos, ao qual o Duby vai se dedicar nos 15 anos seguintes. Eu acho que esse final do livro, com uma interrogação, é bastante estimulante, porque pela audácia, justamente, de terminar uma pesquisa apontando para uma lacuna imensa, e também pelo talento, né, de fechar uma pesquisa já colocando a questão que vai abrir a pesquisa seguinte. O Cavaleiro, a Mulher e o Padre é já, na verdade, o resultado de mais de 20 anos de pesquisa sobre o casamento e sobre a família aristocrática. E é interessante como no final dessa longa pesquisa, acho que é interessante de ver, que é no final dessa longa pesquisa que ele coloca essa interrogação e que ele explicita a sua consciência de que toda a sua investigação que ele levou a cabo ao longo de 20 anos estava, no entanto, assentada sobre uma lacuna, né, sobre uma ausência desse personagem central numa história das alianças matrimoniais, que são justamente as mulheres. Essa interrogação, eu acho que ela explicita a consciência de que se restringir a uma história dos homens, a uma história do masculino, é necessariamente fazer uma história truncada, uma história incompleta. É uma história, na verdade, pela metade, justamente porque ela deixa de lado uma metade da humanidade. Toda pesquisa que vai desembocar nessas damas do século XII nasce da consciência do Duby de uma carência no interior da sua própria obra, da consciência também da necessidade de se lançar no estudo da outra metade, né, da metade feminina da sociedade feudal. As mulheres, elas são o feminino, né? O feminino aparece ao Duby como o lado escondido da sociedade feudal. No entanto, após 15 anos de preparação dessa pesquisa, ou seja, preparando ela de 81 até 95, quando sai finalmente o resultado dessa pesquisa e é publicado esse volume, Damas do século XII, o Duby ele começa declarando, primeiro, que a sua investigação, cujos resultados ele está apresentando, é incompleta. Segundo, que essa sua investigação, na verdade, não é sobre todas as mulheres, mas só as que eram chamadas damas, porque eram as mulheres dos grandes senhores. Ele escolheu se manter, como ao longo de toda a sua obra, na análise da aristocracia, da elite social. E não por gosto, não por preferência, mas porque nessa época longínqua, 800 a 900, a 1000 anos atrás, é apenas essa pequena parcela da sociedade que o historiador consegue observar com o mínimo de segurança. Porque é a única parcela da população, na verdade, que detinha o monopólio da escrita e que deixou algum rastro às gerações futuras. Mesmo assim, observando essa única parcela da sociedade, cuja memória não se perdeu completamente, ele admite
Bom, meu PowerPoint bloqueou de novo. Tudo bem. Está com algum problema aqui no PowerPoint. Então, eu vou seguir assim mesmo. Ele admite, o Duby, no começo desse livro, que a obscuridade é espessa e que o historiador avança penosamente num terreno difícil. E ele descobre, contra aquilo que ele esperava encontrar, que as damas dessa época não têm nem rosto nem corpo. As expressões são dele. Ou seja, mesmo essas damas mais poderosas do seu tempo, ninguém jamais descobrirá como elas eram, nem qual foi a sua aparência física. Diferente dos dias atuais e de épocas também mais recentes da história, onde o historiador ele pode se apoiar sobre fotografias, sobre retratos, sobre pinturas, para conhecer, né, um pouco a aparência dessas personagens, na Idade Média, o historiador ele não dispõe de nenhuma imagem realista. Tudo sobre o que ele pode apoiar são textos. E ainda aí, poucos eram os textos, comparados com os dias atuais, que se escreviam nessa época. E pouquíssimos são aqueles, dentre os que eram produzidos, que conseguiram sobreviver a 800 anos de história e que chegaram até nós. Essa dificuldade ela é constitutiva do conhecimento histórico, imperfeito, lacunar, tantas vezes conjectural e imaginativo. O Duby continua dizendo: já é difícil fazer-se uma ideia dos homens e dos mais célebres entre eles. Por exemplo, São Francisco de Assis, Filipe Augusto, São Luís. O Duby está o tempo todo, e ele é assim que ele começa o livro, né, chamando a atenção para as dificuldades de se fazer história, para as imperfeições do conhecimento do historiador, que é sempre parcial e que é sempre fragmentado. Ele acaba de citar, então, Francisco de Assis, Filipe Augusto, São Luís. E da personalidade desses homens famosos, ele diz, pouquíssimo, na verdade, se sabe. O que dizer, então, das mulheres? E aí que ele declara, para nós, historiadores, ou pessoas, né, leitores do final do século XX, elas serão sempre sombras indecisas, sem contorno, sem profundidade, sem relevo. Essas frases, essas imagens das mulheres medievais como sombras indecisas e sem contorno vão suscitar vivas polêmicas, vão provocar reações violentas, sobretudo por parte de historiadoras norte-americanas. Só para lembrar, esse não é o único trabalho do Duby que suscitou polêmicas e que foi contestado. A gente viu na semana passada, né, que o Domingo de Bovine provocou várias controvérsias. Esse também é o caso do Templo das Catedrais, que despertou a ira de alguns historiadores da arte na França, que alguns chegaram a proibir os seus alunos de citar o Duby. Também é o caso das Três Ordens ou Imaginário do Feudalismo, que acabou gerando, mas isso muito mais tarde, uma recepção mais tardia, acabou gerando várias releituras críticas que colocavam em questão o livro, mas são releituras de um outro teor. Mas eu acho que se os livros do Duby, alguns já suscitaram polêmicas, eu acho que nenhum deles acabou ficando tão comprometido com essas críticas como foi o caso da trilogia das Damas do século XII. E o que foi contestado, isso é importante, não foi a sua leitura das fontes, não foi a sua análise de Eva ou da reflexão teológica sobre o pecado, não foi tampouco o seu modelo do papel das mulheres, né, na construção das linhagens, nem a análise que ele dedicou aos 6 personagens, né, do primeiro volume, Heloísa, Leonor da Aquitânia, Maria Madalena. O que foi contestado foi, fundamentalmente, a sua insistência sobre o silêncio das mulheres, a sua visão dessas mulheres do século XII, reduzidas a sombras indecisas, sem contorno nem relevo, a nomes sem rosto nem corpo. Ele chega ainda a afirmar, no segundo e no terceiro volumes, que ele não é capaz de captar das damas do século XII nada mais do que um reflexo vacilante e deformado. Segundo Duby, tudo que ele conseguiu entrever, ao termo de 15 anos de pesquisa, foram sombras, vacilantes e inapreensíveis. Os termos são dele, né, que eu estou citando. Foram precisamente essas frases, essas caracterizações do feminino que despertaram
essas reações violentas, né, de várias historiadoras fora da França, primeiramente nos Estados Unidos e em seguida também na Espanha e na Itália. As críticas são sérias e acho que é importante não minimizar nem caracterizar elas, na verdade. O que foi questionado era a própria ideia do Duby da Idade Média como uma idade viril, como uma idade masculina. Esse, aliás, é o título de um livro seu, de 87, que em francês se chama Mal Moyen Âge, e que foi traduzido pela Companhia das Letras aqui no Brasil com o título de Idade Média, Idade dos Homens. Uma idade média viril, então, onde as mulheres estariam desprovidas de toda a capacidade de ação, de todo o poder de reação, de toda a resistência, de toda a força da palavra, simplesmente submissas. Essa é a impressão que o livro deixou. Foi justamente desse retrato, né, dessa ênfase na submissão feminina. E está aí a causa da reação violenta, né, por parte de algumas historiadoras. Mas, na verdade, a ênfase estava o tempo todo colocada não tanto na submissão feminina, mas na força da dominação masculina. Ou seja, o peso da dominação masculina aos olhos do Duby é tal, como também para o Bourdieu, que o efeito acabou sendo de fazer com que o poder que os homens exerciam sobre as mulheres, sobre o feminino, soasse ou aparecesse como se fosse uma incapacidade do feminino de vencer ou de burlar essa dominação que era exercida sobre ele, né, sobre o feminino. Na verdade, o Duby, ele não descreve essas damas como passivas ou como destituídas de qualquer vontade. Quantas vezes, eu pergunto isso, né, nesses livros e em outros também, ele não chama atenção para o papel das mulheres nas heresias, para onde que recrutavam muitas mulheres, justamente porque elas encontravam, longe do cristianismo oficial, uma leitura mais igualitária entre os gêneros, inclusive uma leitura de uma completa igualdade entre os sexos. Ele mesmo afirmava que ele adivinhava essas mulheres fortes, exercendo a sua autoridade dentro da família e sobre a domesticidade, mas também unidas pelos segredos que elas compartilhavam longe dos ouvidos masculinos, capazes justamente de se destacar em meio aos homens que as rodeavam, justamente porque elas, pela cultura que elas detinham, pelos seus atrativos também. Entre algumas dessas grandes damas, muitas delas sabiam escrever e, com certeza, escreviam melhor do que os cavalheiros, do que os seus maridos e do que os seus irmãos. Algumas escreveram, e é o Duby falando, escreveram e talvez tenham escrito o que pensavam sobre os homens. No entanto, ele acrescenta, praticamente nada subsiste da escrita feminina. Então, não é que ele teria extraído toda a capacidade de resistência delas, mas a questão permanece. O século XII foi tão hostil às mulheres como ele descreve? Será que o corpus de referências, né, que ele utilizou não foi escolhido a dedo porque cobria um conjunto de referências que eram particularmente marcadas pelos fantasmas e pelos preconceitos masculinos? Será que o seu olhar não foi distorcido pelas fontes que ele escolheu? Nos Estados Unidos, os trabalhos da Emily Livingstone e da Sharon Farmer afirmam que, ao contrário do que o Duby diz a partir justamente desses tratados moralistas e desses tratados teológicos que ele utilizou, elas afirmam que os documentos empíricos, os documentos da prática, os cartulários, por exemplo, trazem à luz mulheres da aristocracia muito menos mudas, muito menos submetidas ou desprezadas do que elas aparecem na descrição do Duby. Talvez esse viés que ele adotou, um viés teológico, um viés moralista, lhe tenha impedido de reconhecer e de ouvir as vozes femininas. Insisto no que eu disse há pouco. O que está sendo contestado não é nenhuma passagem concreta dos seus 3 livros, não é nenhuma das suas análises, nem das suas interpretações, mas sim é a sua abordagem como um todo. Especialmente essa imagem que incomodou, né, as historiadoras nos anos 80, no final, na verdade, nos anos 90, das mulheres do século XII como sombras indecisas, como reflexo vacilante, inapreensíveis pelo historiador.
Eu acho que essas críticas elas devem ser colocadas ou recolocadas no contexto da luta da história das mulheres por ser reconhecida, né, ao longo dos anos 80 e ao longo dos anos 90. Só para lembrar, essa trilogia ela foi publicada em 95 e 96. Esse é o momento que estão aparecendo as primeiras revistas de história das mulheres, né? Eu acho que aquela Journal of Human History é de 89, a Gender and History é de 89 também, aquela Women's History Review é de 92, eu acho que a revista Clio, que é a revista da história das mulheres francesa, ela é de 95, 94, 95. O que é muito impressionante é como a situação da historiografia das mulheres se transformou tão rapidamente nos últimos 25, 30 anos. Eu acho que é importante também a gente se dar conta, né, de como o prestígio atual dessa área, né, da história das mulheres, é, na verdade, algo tão recente. Isso data de 25 anos para cá, 25, 30 anos para cá. Na verdade, nos anos 60, 70 e 80, as historiadoras feministas elas lutavam para que o estudo das mulheres, da história das mulheres, fosse reconhecido como um setor, ao mesmo tempo, importante e sério dentro da disciplina histórica. É importante a gente não perder de vista isso, né? Que nos anos 80 se estava lutando para que esse campo fosse reconhecido. A luta era, ao mesmo tempo, como é que eu vou dizer, intelectual e militante, né? E é importante que tivesse essa dupla face, né? Porque era preciso justamente que a seriedade desses estudos fosse reconhecida pelos historiadores, inclusive pelos historiadores homens, né? Que nesse momento tinham um papel dominante, estou falando da historiografia francesa, sobretudo. Eu acho que é nesse contexto que a ênfase no desequilíbrio, né, das relações entre os dois sexos tendia a destacar essa submissão feminina, né, no trabalho do Duby. O medo das historiadoras era de que a sua visão, né, essa insistência da submissão feminina, ela acabasse abafando ainda mais as vozes das mulheres na história. A Sharon Farmer, nos Estados Unidos, a Antonie Fouriot, na Espanha, são duas historiadoras que contestaram o Duby e essa imagem, né, de mulheres que não teriam feito mais do que interiorizar o discurso masculino dominante. Para elas, importava, ao contrário, realçar os casos, no plural, né, de mulheres que conseguiram expressar a sua visão da sociedade, que souberam reagir e contestar os preconceitos e escapar ao lugar que a ideologia dominante, onde a ideologia dominante as colocava. Na verdade, para compreender essas críticas, eu acho que é preciso sair um pouco da abordagem das mulheres pelo Duby, sair um pouco dessa sua trilogia do século XII e tentar compreender qual foi a sua visão pessoal da história, qual foi a sua reflexão sobre a natureza do conhecimento histórico e sobre os seus limites. E é por isso que eu achei interessante falar um pouco aqui disso e trazer essa discussão para vocês hoje. Na verdade, o meu ponto aqui é estritamente historiográfico. Eu não estou discutindo se as pesquisas de história das mulheres deveriam ou não dar ênfase à força ou à resistência delas ou à opressão que elas sofriam. Eu não estou também discutindo se as mulheres do século XII foram, de fato, mais ou menos dominadas. Não se trata tanto de discutir quem estava certo e quem estava errado, mas tentar entender que essa imagem das sombras indecisas é a expressão da visão que o Duby tem da prática do historiador. É tentar entender por que essa imagem para ele a expressão da prática do historiador. E isso, para além da questão de saber se essa imagem, né, das sombras, ela descreve, como é que eu vou dizer, se ela descreve acertadamente ou não o que teria sido a realidade das mulheres da Idade Média. Na verdade, é sobre essa ideia do o que teria sido a realidade que se coloca todo o problema. Para o Duby, o simples fato de querer encontrar o que teria sido a realidade que constitui para ele o problema historiográfico principal. Então, para tentar entender, esclarecer esse ponto, eu vou recorrer aqui a uma abordagem cronológica. Puxa, uma pena esse PowerPoint não ter funcionado, porque tinha aqui tudo esquematizado, mas tudo bem.
Eu vou partir, então, para uma abordagem cronológica. Eu vou tentar Quer mostrar... tentar uma vez mais, talvez? Espera aí, vamos lá mais uma vez. Vamos ver se eu consigo. Vamos lá. Entrou. Entrou, né? Agora, talvez você deva ir direto para o slide que você estava procurando. Isso. Aqui eram os três modelos. Então, eram as frases do Duby. Bom, tudo bem. Vamos lá. Para tentar entender, eu vou tentar, então, assim, mostrar cronologicamente, ao mesmo tempo, como o Duby construiu pouco a pouco a sua abordagem da história das mulheres e também, cronologicamente, como foi evoluindo a sua visão sobre os limites do conhecimento histórico. Eu acho que é só a partir dessa dupla interrogação que a gente pode conseguir entender por que essa sua trilogia, esse seu último livro, que na verdade é o fechamento de mais de 40 anos de trabalho, culmina nessas imagens das mulheres sem corpo nem rosto e nessa descrição que o Duby faz de si mesmo no livro. Que descrição é essa? A de um historiador vencido pela opacidade das fontes, pelas limitações do conhecimento histórico, pela impossibilidade constitutiva da história de vencer a tela deformadora das fontes no seu esforço por conseguir encontrar, por trás da ideologia dos autores do passado, o que ele chamava de realidade vivida. Para começar, então, uma pergunta. Quando é que o Georges Duby, historiador, começa a se interessar pela história das mulheres? Historiador do social, né? O Duby ele sempre acreditou que por detrás das noções de sociedade e de história social havia, ao mesmo tempo, homens e mulheres juntos, e que a história social, na sua visão globalizante, não estava repartida segundo uma divisão por gêneros. O curioso é que a história das mulheres marca a última etapa da sua obra, mas, ao mesmo tempo, parece ser um tema que sempre rodeou, né, o Duby, desde o início, desde da sua tese sobre a região do Mâcon, que foi defendida, né, no começo dos anos 50. Na sua tese, no modelo, né, de formação da aristocracia feudal que ele constrói, um ponto central desse modelo é o estudo das alianças matrimoniais. A nobreza do século XI não é uma sociedade de indivíduos, mas ele é um tecido de laços familiares. A importância dos estudos das relações matrimoniais para compreender a formação da nobreza feudal se explica, na verdade, porque o nascimento e a família constituem, dentro de toda a aristocracia, os componentes fundamentais que legitimam os seus privilégios e também a sua distinção social. Ou seja, o nascimento, o pertencimento a uma família, o porte de um nome, é o componente básico sobre o qual se funda a qualidade nobiliária, sobre o qual se funda o pertencimento a uma aristocracia. A memória familiar, ela funciona, então, como o princípio de legitimação da superioridade de uma família e de uma dinastia. Por isso, as genealogias das linhagens são tão importantes e são tão preciosas para as famílias nobres. Reconstituir a história do tronco familiar significa provar o pertencimento de todos os membros nesse valor essencial que é o sangue. E quanto mais antiga for essa história, maior o prestígio da sua linhagem. Quanto mais longe a gente puder remontar o primeiro ancestral, maior é o prestígio, né, dessa linhagem, dessa família. Esse tema que já está central na tese de 52 do Duby vai constituir, 43 anos mais tarde, o tema central do segundo volume dessa trilogia, que é justamente o volume intitulado As Lembranças das Ancestrais. Em 52, o Duby mostra na sua tese, ele está, sobretudo, preocupado com as negociações entre as famílias nos acordos matrimoniais. Ou seja, o dote das esposas e, sobretudo, o controle que é cada vez mais rígido dos casamentos dos herdeiros. Esse controle rígido
ele se reforça, na verdade, de modo a evitar o desmembramento do patrimônio familiar, que se ameaçado de ser dissipado entre um número crescente de herdeiros. Por exemplo, esse maior controle do casamento dos herdeiros, né, ele leva a uma configuração que é muito bem conhecida das famílias nobres feudais. Para evitar que o patrimônio seja dilapidado, os casamentos eles passam a ser restringidos ao filho homem primogênito. Ele vai se tornar o senhor e continuador da linhagem, sucedendo ao seu pai. Já os demais filhos, eles vão primeiro para a igreja, e os que nascem mais tarde vão para o exercício das armas, ou seja, eles se tornam errantes. Eles ingressam companhias de cavaleiros e vão buscar a sua vida servindo algum senhor, um tio, um parente distante, ou um outro senhor, aliado do seu pai ou aliado do seu irmão mais velho. Quanto às moças, as filhas, elas estão excluídas da sucessão e elas são usadas como moedas de câmbio. Os pais, eles procuram casá-las o quanto antes e o mais cedo possível, tentando negociar ao máximo, tentar tirar o máximo das vantagens das negociações. O que o Duby observa nessa evolução por volta do ano 1000 é esse fechamento das estruturas familiares. Na época carolíngia, a nobreza era transmitida pelas mulheres, mas agora a estrutura familiar ela se contrai. As estruturas de parentesco elas se fecham pouco a pouco e passam a estar assentadas, né, como eu falei, sobre a primogenitura e exclusivamente sobre a filiação masculina. As famílias da nobreza do século XI elas passam então a estar repartidas em dinastias patrilineares verticais, solidamente assentadas sobre uma terra e sobre um castelo do qual elas adotam o nome. E todo esse fechamento ele obedece, na verdade, a uma preocupação sempre maior de impedir o fracionamento do patrimônio familiar, de controlar cada vez mais a transmissão da autoridade da família sobre o seu território, evitando justamente disputas que poderiam enfraquecer essa autoridade. Por isso, para o Duby, a sociedade feudal ela surge como uma sociedade de herdeiros e fundamentalmente masculina. Essa é a sua visão de uma sociedade de uma idade média masculina, de uma idade média dos homens. Esse ponto é importante porque a gente consegue entender por que o Duby vai falar justamente de idade média, de idade dos homens, né? De um lado, a gente tem os religiosos, né? A elite dividida entre os religiosos, que é toda uma parcela exclusivamente masculina da elite social, e do outro, as famílias da aristocracia militar, que passam de uma estrutura matrilinear a uma estrutura patrilinear e agnática, transmitida de pai para o filho. Então, para resumir, desde a sua tese de 52, aparece como um elemento central do modelo do Duby essa evolução das estruturas familiares, evolução que leva justamente a essa intensificação da filiação masculina. Esse tema aparece na tese, ele é retomado nos anos 60, sobretudo em 67, né, numa série de artigos sobre a literatura genealógica, e ainda é um tema que vai reaparecer em 73, no seu seminário do Collège de France, e ao qual o Duby vai dedicar toda a segunda metade da década de 70. E o fruto de toda essa pesquisa é justamente o livro, né, do qual eu parti aqui, que é O Cavaleiro, a Mulher e o Padre, que é O Casamento na França Feudal, publicado em 81. Mas aí vocês vão me dizer, e Joana d'Arc? O Duby não publicou, em 73, um livro sobre ela? Então não foi ela a primeira figura feminina que o Duby estudou? Na verdade, sim, ela é a primeira figura feminina que aparece na sua obra. Mas o seu livro, né, que ele publica, aliás, junto com a sua esposa, André Duby, e o livro intitulado Os Processos de Joana d'Arc, não é exatamente uma história das mulheres, apesar do personagem principal ser uma mulher. Joana d'Arc ela é heroína da história da França, né? Ela é uma figura emblemática da história nacional, tal como Bouvines era uma data emblemática de uma vitória militar nacional. Mas Joana d'Arc ela não interessa aos Duby como base de uma abordagem de história das mulheres. Para o Georges e para André Duby, os processos da Joana d'Arc representam
sobretudo um dossiê importante, porque permitia que eles conseguissem escutar pela primeira vez, através dos processos, a voz das camadas populares da sociedade. Para ele, os processos da Joana d'Arc e também os processos de Montaillou, a gente lembra, né, o livro do Emmanuel Leroy Ladurie, né, que conta a história do Jacques Fournier, aquele bispo de Pamiers, na virada do século XIV, que investiga toda a aldeia, toda a cidade de Montaillou. Os processos de Montaillou e do Joana d'Arc são as primeiras ocasiões, segundo Duby, em que um historiador da Idade Média consegue ouvir um pouco a voz das classes populares. Até então, tudo que ele encontra na sua documentação são vozes da classe dominante. Para o medievalista conseguir ter uma visão das camadas populares, justamente até Joana d'Arc, até Montaillou, ele precisa ler o tempo todo, ler documentação que é extraída da classe, produzida pela classe dominante, mas ler essa documentação ao contrário, ler essa documentação a contrapelo. Ou seja, ele procura ler a contrapelo aquilo que as elites dizem de si mesma. Ou seja, ele lê negativamente as queixas que elas fazem dos camponeses, a forma como elas buscam se diferenciar deles. E é justamente pelo contraste, sabendo que se trata de uma visão deformada, é pelo contraste que o historiador consegue entrever um pouco do que pode ter sido a condição de vida das classes populares. Isso também é o que o Duby vai fazer quando ele estuda as heresias, né? As heresias que são perseguidas. Em geral, ele não tem acesso ao que diziam os hereges ou os heresiarcas, desculpa. O discurso deles foi perseguido, foi reprimido, foi silenciado. E o pouco que chegou até hoje a seu respeito foi aquilo justamente o que a Igreja condenou. Ou seja, o historiador da Idade Média ele vai conseguir reconstituir um pouco, mas sempre com muita dificuldade, o conteúdo das heresias através do estudo da sua condenação. Da mesma forma que ele conseguia entrever algo do popular, lendo a contrapelo a imagem que as elites tinham de si mesmas, ele vai conseguir entrever algo das heresias a partir daquilo que a Igreja condenava e também daquilo que ela procurava reprimir. Mas sempre alerta para o fato de que o discurso que a Igreja tem sobre as heresias tampouco é um retrato fiel delas, mas sim, necessariamente, uma imagem deformada, uma imagem caricata, deturpada, justamente para conseguir condená-las de forma ainda mais vigorosa. As heresias, assim como as condutas conjugais, que são julgadas imorais pela Igreja, elas são apreendidas pelo historiador através das proclamações que as denunciam, através da queixa dos seus detratores, através dos discursos que as condenam. O próprio Duby afirma: nós percebemos os desvios no momento em que eles são reprimidos. Nós os vemos pelos olhos dos seus opressores. Eles aparecem negativamente, caricaturados, desfigurados. E para alcançá-los, o historiador deve se voltar para o silêncio dos textos. Esse ponto, para nós, eu acho que ele é importante, né? Nós que estamos tentando querer entender por que o Duby afirma só conseguir ver dessas damas do século XII o reflexo vacilante, distorcido, né, do discurso que os homens tinham sobre elas. Da mesma forma que ele afirma só conseguir entrever o popular negativamente a partir do discurso da elite, da mesma forma que ele declara só poder reconstituir o discurso das heresias negativamente a partir das condenações que elas sofreram, também para as mulheres, ele acredita que ele só é capaz de entrever delas aquilo que ele é capaz de obter de uma leitura também negativa do discurso masculino. Mas voltando então para Joana d'Arc, só para concluir, os seus processos são para os Duby, né, para André e para o Georges Duby, uma ocasião não de inaugurar uma abordagem do feminino, mas sim de tentar transpor a tela deformadora do discurso das classes dominantes para tentar ouvir as camadas populares. Examinando essas peças desses processos, eles vão chamar a atenção para o choque entre os diferentes níveis de cultura, entre as atitudes mentais do campesinato, de um lado, e, de outro lado, as dos clérigos
e a dos magistrados, que são pessoas instruídas e que conduziram, né, esses processos. Então, a gente chega agora no ponto de inflexão, realmente, o verdadeiro ponto de inflexão na trajetória do Duby, e que vai levá-lo à história das mulheres, não é tanto o seu livro precoce, né, sobre Joana d'Arc, mas sim O Cavaleiro, a Mulher e o Padre, de 81. Nesse livro, eu já falei um pouco, né, o objeto do Duby é o enfrentamento de duas morais do casamento antagonistas, né? A moral dos senhores laicos, nesse fechamento da linhagem, né, do qual eu falei, e a moral da igreja, que começa a querer controlar as alianças matrimoniais da elite feudal. Ou seja, ela vai tentar gerir a reprodução da classe dominante. Os senhores feudais, eles reagem. Eles querem impedir que a igreja determine com quem eles podem ou não casar. Sobretudo, eles temem ver a igreja começar a se intrometer e a controlar a transmissão do patrimônio. Dessa luta, quem vai sair vitoriosa, na verdade, é a igreja. E ela vai instaurar o casamento como um sacramento. Justamente no século XII, o casamento ele se torna um sacramento. Na verdade, a história que o Duby nos conta, né, nesse livro, O Cavaleiro, a Mulher e o Padre, é a história do estabelecimento do casamento cristão, tal como a gente ainda conhece ele ainda hoje em dia, né? O casamento cristão, que dura até hoje, ele se estabelece durante essa disputa no século XII, e ele é o fruto das negociações, né, dos ajustamentos entre essas duas morais antagonistas. O ajuste dessas duas morais, o ajuste ele resulta em quê? Ele resulta numa maior concentração do poder nas mãos dos maridos e dos chefes de família, e, consequentemente, na redução do poder das mulheres, das filhas, das irmãs e das esposas. Por isso que esse tema é importante para a gente entender como é que o Duby vai chegar na história das mulheres mais tarde. O destino delas é agora o de passar, e aí eu cito o Duby, de passar sem transição da virgindade à maternidade legítima, da estrita dominação de um pai à dominação de um marido, futuro pai de suas crianças. Fecha aspas. O Cavaleiro, a Mulher e o Padre, ele termina justamente, e foi por aí que eu comecei, né, se perguntando então o que, afinal, nós sabemos das mulheres. Ou seja, dessas personagens que, em meio às disputas entre os homens de igreja e os homens de guerra, estavam paradoxalmente no centro desse conflito entre eles e, ao mesmo tempo, à margem desse conflito. O que o Duby descobre, preparando esse livro, é que um outro combate surge em meio a essa disputa entre clérigos e cavaleiros. Na verdade, esses dois grupos rivais, que competem em tudo, eles acabam se aproximando quando eles estão diante dessa outra figura feminina, que para eles é essa figura que, ao mesmo tempo, os seduz e os aterroriza, e que eles tentam, em comum, manter sob controle. Por mais de 25 anos, do começo dos anos 50 até os anos 80, o Duby tratou das clivagens e dos diferentes antagonismos que estruturaram a sociedade feudal. Quais antagonismos eram esses? Eram antagonismo clérigos, cavaleiros, senhores, trabalhadores, monges, clérigos, potentes, páuperes, religiosos, laicos, guerreiros, camponeses. No entanto, em 81, ele percebe que ele deixou de lado um outro antagonismo, um outro enfrentamento. Na verdade, o que ele acabou deixando de lado foi precisamente o que ele chama de a barreira primordial erguida no espaço social. E essa barreira primordial é a que separa o masculino do feminino. Essa barreira, ela é tão fundamental e ela é tão estruturante que nem os teóricos da Sociedade das Três Ordens se preocuparam em incluir as mulheres nesse seu modelo social. O Duby está com 60 anos e ele então se pergunta como é que ele, grande medievalista francês, poderia pretender apresentar um modelo de explicação da sociedade medieval sem trabalhar de perto essa barreira primordial,
sem incluir metade dessa sociedade, metade feminina, sem se perguntar quem eram essas personagens que os clérigos sequer incluíam dentro do que eles entendiam como sendo a sociedade ordenada. Eu acho que é a consciência dessa imensa lacuna que vai levar o Duby, do cavaleiro, a mulher e o padre, a dirigir toda a sua pesquisa futura ao estudo das relações entre os sexos. Aliás, esse tema, né, da relação masculino-feminino, ele parecia ao Duby, no começo da década de 70, um tema central, porque para ele, essa virada da década de 70 era o momento, da década de 80, desculpa, era o momento em que ele começava a ver o progressivo deslocamento dessa estrutura matrimonial que se instaurou no século XII e que era o tema do seu livro. Esse modelo matrimonial que saiu vitorioso no século XII estava agora, na virada da década de 80, se desfazendo. Para o Duby, essa era a grande transformação social que ele assistia ao vivo. Essa era a grande transformação da qual ele era contemporâneo. Depois de 800 anos, essa grande estrutura começava a se deslocar. As conquistas políticas das mulheres ao longo do século XX, desde as sufraguetes no começo do século, a liberação dos costumes sexuais na década de 60, acabaram desencadeando uma verdadeira revolução social, e que, segundo Duby, essa foi a revolução por excelência, que fez desabar toda uma estrutura de pensamento, de costumes, de longuíssima duração. Além dessas conquistas políticas das mulheres, além da liberação sexual, outro dado importante para o Duby, nessa revolução, foi o próprio efeito do capitalismo sobre a vida familiar, exercendo sobre as famílias uma pressão crescente de liberação de mão de obra, impulsionando essa transformação do lugar social das mulheres. Para eles, e aí eu cito, é uma citação, o meu PowerPoint falhou de novo, então eu desisti, eu vou citar e depois, se vocês quiserem, eu compartilho o PowerPoint, que tem essas citações dele, mas então eu vou citar. É o Duby falando agora. Abre aspas. A grande revolução do século XX, muito mais importante do que a Revolução Comunista, foi a reviravolta, o bouleversement das relações entre os sexos. No Ocidente, deixou de ser aceito que as mulheres estivessem necessariamente submetidas aos homens. Era a primeira grande mudança desde o aparecimento da espécie. Fecha aspas. Então, esse é o contexto dessa virada, né, da obra do Duby em direção ao feminino. Por isso, para ele, esse tema ele parecia tão urgente, tão atual. Nesse momento, né, da virada da década de 80, ele passa, por assim dizer, né, o Duby, de um estudo da ideologia dominante na luta de classes a um estudo sobre a opressão ideológica no que ele chama de luta dos sexos. Porque para o Duby, e aí eu cito de novo, abre aspas, é ele falando, existe realmente um poder feminino rival do poder masculino. E o espaço doméstico pode ser considerado como um campo de um conflito permanente, de uma luta entre os sexos. Esse conflito interno determina a atitude de temor, que foi nesse período, século XII, um dos principais componentes da psicologia masculina. Temor diante da mulher, temor especialmente diante da sua mulher. Fecha aspas. Temor, medo, terror. Esses são os adjetivos que o Duby costuma utilizar frequentemente para descrever os sentimentos dos homens diante das figuras femininas, no século XII, né? Na verdade, durante toda a preparação da sua pesquisa, ele fica surpreendido com a intensidade desse temor, né, desse medo que as mulheres inspiravam nos homens dos séculos XI e XII. Sedutoras, dissimuladas, traiçoeiras, impúdicas, portadoras de pecado e de morte. Todo um conjunto de imagens aterrorizantes aparece constantemente alimentado por um sistema de representação que sedimenta, pouco a pouco, a relação de sujeição entre o masculino e o feminino. O Duby está plenamente consciente de que muitas das suas fontes e todas essas imagens tendem a exagerar, e a exagerar propositalmente. E esse exagero é importante justamente
para reforçar a legitimidade, né, do controle exercido sobre as mulheres. Então, certo, havia exageros, havia fantasmas pessoais e havia preconceitos. E a imagem das mulheres, de vários desses escritos, estão deliberadamente deformadas. O Duby não duvida disso em nenhum momento, mas para ele, esses exageros, esses fantasmas e essas distorções, elas não são menos reveladoras, não são menos eloquentes dos temores reais, da desconfiança que os homens sentiam e da necessidade que eles tinham de proclamar o tempo todo a sua superioridade sobre elas. E é nisso que essas fontes distorcidas, deformadoras, interessam ao historiador das ideologias. Para tentar compreender um pouco melhor esse medo que as mulheres inspiram, né? Que elas inspiram sobretudo nos seus maridos, o Duby procura, no começo dos anos 80, a penetrar nesse espaço mais secreto, mais reservado, que é o quarto, né? Que é o espaço conjugal. Esse espaço que se pretende justamente inviolável e que está sempre se protegendo dos olhares indiscretos. Um pouco como a Michelle Perrault, mais recentemente, em 2009, vai fazer naquele livro dela, né? A História dos Quartos. Esse é o momento, né, no começo dos anos 80, em que o Duby vai trabalhar num projeto ambicioso das edições do Seuil, um projeto, na verdade, do Michel Vinocq, de uma imensa história da vida privada, que ele vai preparar em companhia do Philippe Ariès. Essa é aquela coleção famosa, né, em 5 volumes, muito bonita, aliás, que é publicada pela Companhia das Letras aqui no Brasil. Essa história da vida privada era um projeto inovador e também ambicioso, né, nessa época, porque para o Duby o tema da vida privada era essencial porque ele via a dicotomia público-privado como uma espécie de recondução da partição masculino-feminino. Além disso, ele havia identificado que o espaço doméstico se configurava como um campo de luta, o campo de um conflito, onde a assimetria e o desequilíbrio entre os poderes masculino e feminino estavam, por um momento, pelo menos naquele lugar, perturbados. A dificuldade de entrar no espaço conjugal, de falar dos desejos, para o historiador é uma dificuldade considerável. Como é que ele pode esperar transpor a tela deformadora dos medos, dos fantasmas e das obsessões que assombravam os homens que há 1000 anos tentavam falar da união conjugal? Como é que ele poderia conseguir entrever essas mulheres para além de toda a suspeita, de toda a desconfiança, de todo o desprezo também e da misoginia dos discursos sobre elas? No Cavaleiro, na Mulher e o Padre, o Duby dizia que ele era obrigado a se restringir ao que ele chamava de superfície institucional do casamento, aos discursos e aos gestos. E ele nunca seria capaz de conhecer nada dos movimentos da alma e do sangue. E é para esses obstáculos epistemológicos que tocam agora numa reflexão sobre os limites e sobre a própria natureza do conhecimento histórico que eu gostaria de chamar um pouco a atenção de vocês. Até aqui, eu falei de como o tema das alianças matrimoniais foi conduzindo o Duby, pouco a pouco, na direção dessa história das mulheres. Eu gostaria agora de seguir um segundo caminho, tentar ver não mais o progressivo amadurecimento do tema das relações entre masculino e feminino na sua obra, mas sim o desenvolvimento da sua reflexão sobre alguns limites do conhecimento histórico e sobre alguns impasses da crítica das fontes, né? A minha intenção, a partir daqui, é tentar mostrar não mais como ele chegou ao tema das mulheres, mas como ele chegou a esse tipo de abordagem onde ele acreditava não poder entrever delas mais do que o seu reflexo vacilante e impreciso. O meu ponto aqui vai ser tentar mostrar como é que essa não é uma retórica, não é uma estilística própria à sua abordagem do feminino, como justamente aquelas críticas, né, pareciam sugerir, né? Esse discurso ele é comum, na verdade, ao conjunto da reflexão do Duby. E muito mais do que nos dizer acerca das mulheres do século XII, esse discurso nos diz sobre a sua visão da prática do historiador.
Por isso que eu achei que seria interessante falar desse tema aqui, né? Porque ele nos traz uma reflexão mais geral sobre a história, um pouco como a sua abordagem do Domingo de Bovino, né? Ultrapassava uma descrição da batalha para questionar o papel do historiador e a natureza do conhecimento histórico. A gente está em 95 agora, 96. Né? No final da sua carreira, o Duby ele vai admitir que a natureza do conhecimento histórico o impede de conseguir ver o verdadeiro rosto de todos esses camponeses, de todos esses guerreiros e também de todas essas mulheres que viveram há 30 gerações. E isso porque toda a informação histórica, isso é, toda a informação sobre o qual o historiador de épocas mais recuadas pode utilizar, né, para construir sua interpretação, toda essa informação ela está inelutavelmente deformada pelo ponto de vista e pela posição social do autor da sua fonte. Essa é uma constatação que, na verdade, quando a gente olha mais de perto, já estava bastante presente em vários pontos importantes da sua tese, lá no começo dos anos 50. Na sua tese, ele afirma para o seu leitor, isso ele tinha 30 anos, né? Ele diz, nós estamos limitados a ver a senhoria banal apenas pelos olhos dos clérigos, daí o nosso esforço de reconstituição, que nos obriga frequentemente a recorrer a conjecturas. Ainda na sua tese, falando da sociedade laica, ele adverte, não podemos esquecer que esses retratos dos laicos estão sempre marcados pela coloração pessimista e sombria com a qual os clérigos gostavam de descrever os seus adversários laicos. E ele chega a dizer também, é necessário, e eu cito, é necessário interpretar constantemente, utilizar as mínimas nuances para alcançar, por detrás da tela enrijecida das palavras, a realidade movediça e suave. E é apenas com muita incerteza que nós vamos tentar considerar a sociedade do ano 980 com os olhos dos seus contemporâneos. Fecha aspas. Eu confesso que eu acho impressionante, né? Esse tipo de reflexão inserida no corpo de uma tese de doutorado, né? Que a gente sabe, tem todas aquelas regras do gênero. Isso, no começo dos anos 50, por um historiador de 30 anos. Desde o início da sua carreira, o Duby, então, ele tem plena consciência dos limites da informação, das armadilhas que o conhecimento histórico coloca para o historiador. Eu acho que, sem dúvida, o fato dele ser um medievalista, né, de ter que construir o tempo todo a sua interpretação a partir de fragmentos, de farrapos, né, de informação, é algo que o levou a essa tomada de consciência, né, e essa reflexão sobre os impasses e sobre as dificuldades da história. Mas não é apenas a informação que é lacunar, não é só a informação que é incompleta. Ela é também deformada pelo prisma dos autores das fontes, né? Pelo prisma dos informantes. Mais uma prova da margem ampla de incerteza da história e da exigência de uma interpretação extremamente fina por parte do historiador, para que ele consiga minimamente, e ainda assim com muita dificuldade, lançar alguma luz sobre esse real histórico que, na verdade, sempre lhe escapa. Em todos os seus livros, o Duby pontua o seu relato com a indicação da margem de incerteza das suas afirmações. A indicação da margem de incerteza, né, do conjunto de questões que permanecem sem solução, do caráter defeituoso do material documentário e dos limites estreitos do conhecimento histórico e de todo o campo que é abandonado às hipóteses. O que o Duby se dá conta desde cedo, desde muito cedo, é de que o real passado, entre aspas, que o historiador persegue, na verdade é inacessível, e de que sempre há uma distância entre isso que o historiador chama de realidade vivida e, por outro lado, aquilo que as fontes lhe informam. Entre o historiador e a realidade empírica se interpõe necessariamente uma tela. E essa tela são precisamente as suas fontes, por mais bem selecionadas que elas sejam. O seu objetivo, então, e isso transparece em todos os seus trabalhos, é o de analisar as condições de produção das suas fontes.
ou seja, a condição de produção dos textos que foram legados pelos séculos XI e XII. Pois é justamente essa análise das condições de produção, quem é que fala, com que visão de mundo, a quem esse autor se dirige, com qual intenção de convencimento. Isso é o único meio para o historiador de não se deixar convencer justamente por aquele que ele tem o dever de duvidar. É isso, na verdade. Como no Domingo de Bovina, que a gente viu na semana passada, né, o objetivo não é identificar a mentira e fazer surgir a verdade da fonte, como seria o caso no método crítico, mas sim tomar essa mentira, como essa deformação, né, como objeto principal de análise, examiná-la em si mesma, não com a intenção de denunciá-la ou de refutá-la, mas de acolhê-la enquanto tal, de segui-la até o fim para tentar justamente desmontar o seu jogo. É nesse sentido que a abordagem do Duby é profundamente antipositivista. Para ele, todo o testemunho do passado, envolto numa visão de mundo e forjado a partir de um lugar social bem preciso, todo o testemunho do passado é coberto por uma tela ideológica que se interpõe entre o historiador e aquilo que ele imagina ser a realidade objetiva. Em meados dos anos 60, essa tela ideológica ela deixa de ser um obstáculo para o Duby, um obstáculo que o historiador teria que contornar. Ela passa a ser, a tela ideológica, precisamente aquilo que lhe interessa decriptar, aquilo na direção do que passam a estar voltados todos os seus trabalhos. A tela ideológica deformada e deformadora passa a ser agora o objeto central dos seus textos e, ao mesmo tempo, o referencial último da sua intriga, da trama que ele narra. É essa reflexão sobre o ecrã, sobre as distorções da tela ideológica, que, a partir dos anos 60, vai ocupar o primeiro lugar na sua reflexão sobre a prática do historiador, de modo que o verdadeiro objeto e também o verdadeiro referencial dos seus textos passam a ser não uma suposta realidade objetiva, mas a imagem enviesada, tendenciosa, distorcida que os contemporâneos tinham dessa realidade, né? do que teria sido a sua realidade deles. Né? Para o Duby, o real e a prática escapam inevitavelmente ao historiador. Então, a sua intenção não é a de varrer para fora as mentiras em busca do real, entre aspas, mas dar as condições para deixar que o sistema ideológico que o dissimula apareça, que esse sistema ideológico se revele ao historiador. E é isso que ele vai buscar fazer. Em outras palavras, esquematizando um pouco, eu diria que no seu trabalho, como historiador das mentalidades, o que lhe interessa, na verdade, o seu objeto, são os filtros ideológicos das suas fontes. Isso é, o índice de distorção que interfere e que se coloca inevitavelmente entre o historiador e esse real passado que ele procura reconstituir. Eu acho que, a partir daqui, a gente já consegue compreender um pouco o porquê, né, da sua insistência na sua incapacidade de conhecer a verdade das damas do passado, o porquê também das suas imagens, né, das sombras indecisas. Na verdade, ao contrário do que as críticas que foram feitas, né, a esse livro do Duby, né, As Damas do Século XII, ao contrário do que elas supunham, eu acho que essas imagens têm menos a ver com uma submissão feminina do que com a dúvida do Duby quanto à capacidade do historiador de transpor o obstáculo dessas fontes e alcançar a realidade empírica, para além do véu deformador das ideologias. Um ponto que eu acho que é importante é justamente o da opacidade das fontes, mas opacidade que não aparece mais na obra do Duby como sendo uma limitação, como sendo uma barreira, um embaraço do qual o historiador ele deve procurar conseguir se desfazer, mas passa a ser agora um estímulo, um impulso que incita o historiador a justamente dar as costas a essa antiga busca do passado tal como ele realmente ocorreu, para redirigir toda a sua atenção para essas formações discursivas. São essas, as formações discursivas, em última análise, o verdadeiro objeto do Georges Duby, historiador.
Então, deixa eu ver se eu consigo deixar mais claro. Como a gente pode perceber, as mulheres representam, nessa ótica dele, uma espécie de desafio último lançado ao conhecimento histórico. As mulheres, enquanto termo historiográfico, constituem esse imenso desafio epistemológico para um historiador que está o tempo todo convencido de que a prática e de que a verdade do passado sempre lhe escapam. Esse desafio duplo que elas encarnam para o Duby. De um lado, né, como a gente viu, elas são um objeto capaz de completar a visão sua, né, o seu modelo da sociedade medieval. Do outro lado, elas põem à prova os próprios limites do saber histórico. A pesquisa sobre as mulheres que o Duby inaugura no começo dos anos 80 parte não de um esforço para superar esse obstáculo da tese ideológica, mas de um esforço, ao contrário, para chamar a atenção dos historiadores e dos seus leitores para o fato de que a pesquisa histórica não pode fazer abstração desse componente ideológico e muito menos não pode muito menos imaginar conseguir se desfazer dele. Componente ideológico, na verdade, é duplo no pensamento do Duby. De um lado, é o dos homens do passado, que molda, né, o conteúdo das suas fontes, como eu acabei de falar, mas é um componente ideológico também, que é o do presente do historiador, que interfere diretamente na sua maneira de ler e de interpretar os vestígios do passado. Essa segunda interferência ideológica, ela também é importante no pensamento do Duby. É ela que aparece, né, no Domingo de Bouvines, quando ele fica indignado na última página do livro, diante da instrumentalização da história, mas também quando ele mostra que o olhar dele, né, sobre a batalha é a de um francês pacifista, nascido e educado na Terceira República. Essa interferência do presente, né, da ideologia do historiador, ela também aparece no livro As Três Ordens e o Imaginário do Feudalismo, quando ele se pergunta se a leitura que ele faz da tripartição social na Idade Média não estaria determinada pela influência do modelo da luta de classe sobre ele. Enfim, é essa interferência da ideologia contemporânea do historiador que aparece também, enfim, nesse seu último livro, Das Damas do século XII, quando ele se pergunta se, além das distorções das fontes, ele seria capaz de se desfazer de toda a ideologia masculina que ainda molda os nossos olhares sobre as mulheres no final do século XX. Em 85, numa mesa redonda organizada por psicólogos e psicanalistas na França, e que convidam o Duby para justamente discutir o tema de pesquisa sobre a vida privada e a história das relações entre os sexos, ele declara, e eu cito, a história das mulheres é possível? Ponto de interrogação. Ou então, um homem tem o direito de fazê-la? Ela é possível em qualquer época? Essas são perguntas muito sérias. Nós vamos ver por que o historiador que se arrisca a escrevê-la se depara com problemas insolúveis, a tal ponto em que ele se vê obrigado, para superar esses problemas, a colocar algo de seu, e no que me concerne, de masculino. Fecha aspas. O que eu acho que é interessante é que, não sempre, mas a miúde, o Duby ele tende a se colocar dentro da sua pesquisa e dentro do seu relato, precisamente porque talvez ele, historiador, portador das ideologias do seu tempo, ele também é um fator interno que entra em conta no processo de conhecimento e deve aparecer de algum modo explicitado ao longo do seu texto. Para começar, então, a concluir, o que eu acho essencial de sublinhar é que a história das mulheres em Duby é, antes de tudo, uma história das representações, uma história da representação feminina no século XII, que se torna, em seguida, uma história dos obstáculos que o historiador das formações discursivas enfrenta. É uma história que se escreve desvelando, integrando e indicando as dificuldades, as armadilhas que ela enfrenta e que acusam os limites do conhecimento. Esse livro, As Damas do século XII, são o último livro de uma obra abundante,
que se encerra mostrando o historiador vencido pela opacidade das fontes, resignado de não poder alcançar a realidade objetiva do passado, consciente de que a história se faz sobre textos e que o referencial último do historiador talvez seja não o passado desaparecido, mas os textos e os objetos culturais que esse passado produziu e que devem ser estudados em si mesmos. Toda a intriga dos 3 volumes repousa, na verdade, sobre o esforço do historiador em decriptar as condições de produção das suas fontes, em trazer à tona o sistema ideológico que sustenta a imagem que eles fazem do feminino. A Danielle Boller, que tem um excelente artigo sobre esse livro, né, As Damas do Século XII, ela mostra que um dos elementos centrais da poética dessa trilogia está na maneira com que o Duby, através do uso da primeira pessoa do singular, ele se narrativiza, ele se coloca em cena e coloca também em cena os caminhos e as errâncias da sua própria pesquisa, compartilhando com o leitor as suas dúvidas e as suas hesitações, expondo no corpo do texto os obstáculos nos quais ele esbarra, e nos quais esbarra, na verdade, todo aquele que procura entrar no universo feminino de épocas tão distantes. Essa forma de se narrativizar, de se colocar em cena como um quase personagem, é um pouco que a gente conversou na semana passada, a partir da pergunta que o Eduardo colocou, né, sobre o Guilherme Marechal. O texto do Duby, ele pode se desfazer das notas de pé de página e da bibliografia, do aparato crítico, porque ele introduz no corpo do texto o seu diálogo com o leitor, explicitando para ele os caminhos da sua pesquisa. O seu texto ele comporta, então, 2 planos, né? 2 planos que estão unidos numa única narrativa. O plano diegético, que é o plano que relata o passado, e o plano da intriga do próprio historiador enfrentando as suas fontes. Eu acho que esse é o ponto importante para mim. E foi a razão de eu ter escolhido, né, falar um pouco desse livro, né, de discutir um pouco dessa abordagem do feminino pelo Duby. Mas o mais interessante, a meu ver, é que não se trata de uma reflexão feita, né, essa reflexão crítica, né, sobre os limites do conhecimento histórico, e que não se trata de uma reflexão que é feita à base de tratados teóricos, mas sim de uma reflexão que está baseada essencialmente numa prática sincera de pesquisa, no amadurecimento de uma experiência de pesquisador, e que aparece exposta, eu acho que de maneira muito original, junto à sua maneira de contar a história. Isso é o essencial, na verdade. E foi por isso que eu achei que seria interessante falar aqui sobre isso. A gente entende, então, por que o Duby abre o primeiro volume, né, das Damas do Século XII, falando querer, sem pretensão, apresentar simplesmente algumas notas, frutos de uma pesquisa que ele diz arriscada, longa e incompleta. Ele prossegue, afirmando ter sido obrigado a se centrar nas elites, que é a única camada um pouco iluminada da sociedade do século XII. Todo o resto, ele diz, é coberto pela escuridão. Essa abertura ela é provocadora e ela é desestabilizante, porque ela é inesperada, né? Ela surpreende num texto historiográfico. Num texto historiográfico que começa apontando para as dificuldades que ele enfrenta e já indicando, mesmo antes de começar a narrativa, toda a margem de incerteza, ou melhor, o quão reduzido é o espaço de certeza do historiador. Mas toda essa poética não é expressão de uma escrita do feminino no Duby. Ela é um traço, e eu insisto nisso, ele é um traço distintivo da sua maneira de pensar a história. Ele mesmo declarava, eu não sei nada do povo, eu adoraria poder alcançar o povo, mas o povo é mudo. Jamais se ouve o povo falar. Em Montaillou, é a primeira vez que se ouviu os camponeses falarem. Pode-se ouvi-los um pouco mais tarde, no momento do processo da Joana d'Arc, quando eles vêm testemunhar. Na verdade, o que a gente vê é que o Duby transfere para as mulheres, para essas damas do século XII, o que ele não cansou de dizer acerca da escuridão que cercava também os camponeses, as camadas populares e todos aqueles que não pertenciam
aquela franja bem reduzida, bem estreita, dos homens que detinham, na Idade Média, o monopólio da escrita. Essas imagens da obscuridade, das sombras, né, que cercam o conhecimento do passado, elas aparecem como uma exortação aos historiadores para que eles abandonem a ilusão de cientificidade, para que eles parem de ficar obsessivamente atrás daquilo que o Duby chama do petit fait vrai, que é fora de alcance. Daí, essa abertura do livro, que é tão inesperada e que é tão surpreendente. E eu cito de novo a abertura das Damas do século XII. Ele afirma: faço de imediato essa advertência. O que procuro mostrar não é o realmente vivido, inacessível. Procuro mostrar reflexos, o que testemunhos escritos refletem. Confio no que dizem. Se dizem a verdade ou não, não é isso que importa. O importante para mim é a imagem que oferecem de uma mulher, e por meio dela, das mulheres em geral. A imagem que o autor do texto fazia delas e quis passar aos que o escutavam. Eu coloco então essa pergunta, que é pessoal, que é minha. Será que todas essas controvérsias, essas diatribes em torno da sua interpretação das damas, não foram elas motivadas, talvez não tanto pela insistência na dominação masculina, mas, sobretudo, na crueza do seu tratamento da história, isso é, na sua maneira, sem complacência, de encerrar a sua obra e, do alto da sua posição acadêmica, declarar que a história, afinal, é incapaz de aprender o realmente vivido, devendo se contentar com o estudo de reflexos? Eu acho que é provável, eu acho que essa pergunta ela é pertinente, e talvez seja essa a melhor demonstração de toda a distância que separa a abordagem e o pensamento do Duby do modelo da historiografia norte-americano, que é muito mais empírico, e também mais, como é que eu vou dizer, mais orgulhoso, né, das suas conquistas científicas. Mas eu acho que é uma pena que essas críticas tão empíricas tenham acabado precisamente desviando a atenção e impedindo a apreciação da sutileza metodológica, né, dessa abordagem, né? Uma abordagem que está sempre voltada para os silêncios das fontes, para as suas mais sutis deformações, uma abordagem que é fundada sobre uma leitura o tempo todo a contrapelo dos testemunhos, né? Em busca justamente do negativo do que tá sendo dito. Eu vou concluir nesse ponto insistindo que, muito mais do que uma história das mulheres, a história da trilogia das Damas do século XII é uma história dos fantasmas da Europa masculina do século XII, das obsessões e também dos pensamentos mal reprimidos. Eu me perguntaria ainda se todas essas damas que o Duby escolheu apresentar, se todos esses casos, na verdade, ele não escolheu a dedo, cuidadosamente, justamente porque essas figuras femininas, em particular, teriam algo a nos ensinar sobre a história. Eu me pergunto se o Duby não escolheu essas damas, entre todos os casos possíveis, precisamente porque elas nos mostram o quão difícil é para o historiador de épocas tão recuadas conseguir extrair alguma informação segura das suas fontes. Eu acho que elas foram escolhidas, sou eu falando, né, pessoalmente, eu acho que elas foram escolhidas porque elas acusavam a opacidade radical do passado, a impossível aposta positivista e a impossibilidade para o historiador de romper a tela deformadora dos testemunhos. E é por isso que, na notícia que eu preparei, né, das Damas do século XII, para a edição recente das obras do Duby na Biblioteca da Pleiade, eu terminei a notícia falando que, na verdade, eu acho que de todas essas damas do século XII, o que o Duby procura encontrar, na verdade, é um retrato da Clio. E eu paro por aqui. Eu acabei deixando de lado muita coisa que eu gostaria de falar. Eu tive que acelerar porque eu preparei, afinal, muita coisa para o tempo de hoje. Mas vou parar por aqui. Muito obrigado a todos. Obrigado a atenção de vocês. Espero que tenha ficado claro, apesar das citações, vocês não poderem ler as citações junto comigo. Obrigado, Felipe. Foi ótimo. Acho que está todo mundo bastante encantado aí com os desafios que, né, você traz para nós do Duby, que os desafios próprios seus, né, suas próprias
reflexões e ponderações sobre a obra e a recepção dele, né? Eu vou aproveitar da minha posição de ter o microfone para começar o pontapé inicial, que é uma pergunta sobre se um dos problemas, pelo menos, apontados por aqueles historiadores ou aquelas historiadoras que ficaram insatisfeitas com as posições tomadas pelo Duby, não está nas próprias fontes, né? Quer dizer, você passou por isso, mas eu gostaria de te ouvir, porque uma das coisas que a história cultural que toma, né, a importância que tomou nesse período faz é a ideia da proliferação das fontes, de se abrir para fontes não tradicionais, de fazer falar outros documentos, né? E eu penso, sobretudo, quer dizer, a coisa mais imediata que me ocorre, que é a literatura, que o século XII é o século da poesia provençal, né? E de vozes femininas concretas, ou não, até vozes masculinas falando em nome da mulher, mas, de qualquer maneira, que tem vozes femininas concretas, tem conhecidos casos, Leonor de Aquitânia, entende? Né? Então, se isso não daria, né, uma outra possibilidade para, considerando, inclusive, todas as coisas que você traz, que eu acho corretíssimas, quer dizer, a gente está chamando a atenção para outra coisa, não para a fraqueza dessas mulheres, mas para a fraqueza que as fontes nos trazem, as dificuldades que elas nos trazem, né? Não, é verdade. Eu acho que o ponto importante, muito obrigado, Antônio, obrigado pela pergunta. O ponto importante, acho que do Duby, justamente não era mostrar evidente, não mostrar fraqueza de mulher nenhuma, nem de camponês nenhuma, nem de qualquer, digamos, figura não central, né, da sociedade masculina, elitista, da Idade Média, aristocrática. Então, isso não é a menor dúvida. Eu acho essa abordagem do feminino interessante porque tem justamente essa leitura negativa da fonte. Sobre a literatura, o Duby, na verdade, as suas fontes são... Ele trabalhou, a verdade, sobretudo no Eva e os Padres, que é o terceiro volume, ele trabalha muito com tratados teológicos, né, moralistas, mas ele trabalha muito com fontes narrativas. O Duby, ele, desde a tese dele, ele trabalha com fonte narrativa, com fonte literária. Isso também, nessa época, era muito novo, né? E por que ele trabalha? Porque ele diz o seguinte, essas são as fontes que justamente a escola metódica positivista recusava. Por quê? Porque fantasiam, porque mentem, porque exageram. E ele diz, são essas fantasias, são esses exageros, são essas informações que me interessam, até porque eu acredito que eu não consigo passar deles. A minha história é uma história dos escritos legados. A informação que eu dou para vocês é a minha leitura desses textos. O texto não é uma passarela para o passado, ao contrário, é um bloqueio. Então, assim, para as fontes literárias, esse foi o ponto central do Duby. Mas, por exemplo, toda a discussão sobre o amor cortês, Eleonor da Aquitânia, a Heloísa, tudo isso, o Duby, na verdade, ele tem uma leitura muito sombria. Ele tem polêmicas muito sérias com algumas historiadoras, historiadores também, né, que pintavam a aristocracia, a corte feudal, como uma corte de liberação feminina e tudo isso. Ele diz que, na verdade, não. Isso, ideologicamente, é perigoso você colocar isso, porque, na verdade, havia uma repressão enorme em todo o amor cortês. Para o Duby é um jogo entre homens, na verdade. A dama ela é uma isca. Ela é uma isca de um jogo que se joga entre homens. E o caso da Heloísa é um caso mais sério, porque a Heloísa tem toda uma tradição, é uma figura emblemática, né, de uma primeira voz feminina que reivindica não só a liberdade de pensar, né, que é uma intelectual, mas de amar também, né, amar o homem que ela escolheu, né. E só que o Duby, na verdade,
A leitura dele, isso já muito antes da história das mulheres, já nos anos 60, começo dos anos 70, ele mostra que as cartas da Heloísa são cartas, na verdade, escritas por homens. Assim, no personagem da Heloísa. Na verdade, e que toda... Aliás, foi uma das coisas muito legais na preparação da Pleiada, foi justamente a oportunidade que eu tive de ter que trabalhar, né, na verdade, toda essa documentação primária do Jubi. Então, reler todas as cartas da Abelarda e da Heloísa. E o que ele mostra, na verdade, é que por detrás dessa correspondência, não é nem o arrependimento não dela, mas a adoração dela em relação ao Abelardo, tudo isso como uma teologia do casamento. A esposa que se tornou reclusa, né, num convento, e que tem agora apenas um amor idealizado, que, na verdade, deixa de ser de um homem carnal para Deus. Então, na verdade, é quase que uma moral da aliança do homem da mulher com o homem por detrás das cartas de Heloísa. Será que eu respondi a sua pergunta, Antônio? Epa, ok. Não, acho que sim. Tem muita conversa aí, obviamente, né? E tem outras perguntas, mas eu acho que eu estou satisfeito. Vou ler aqui uma consideração do Marcelo Jasmin. Felipe, parece que as sombras são mais epistemológicas que ontológicas, mais um juízo sobre o próprio trabalho dos historiadores do que sobre a experiência feminina na Idade Média. É sobre si mesmo que recaem as sombras, e não sobre as moças e damas medievais. É isso? Eu acho perfeito. Obrigado, Marcelo. Obrigado. É o que eu tentei dizer em uma hora. Eu acho que é isso, na verdade. Eu acho que as sombras perfeitas, elas não são ontológicas, elas são epistemológicas. Na verdade, as sombras... na verdade, quem vê a escuridão, ela paira, é sobre o historiador, que vai tateando, né, no território da história, do conhecimento histórico. E do Marcos Veneu, Felipe, como essa opção pelas formações discursivas se conecta com o recorte biográfico dos primeiros estudos da trilogia sobre as mulheres? Boa pergunta, Marcos. Difícil. Deixa eu ter que pensar um pouquinho. Na verdade, o que eu entendo por formações discursivas, eu penso muito assim no Foucault e penso nas três ordens do imaginário do feudalismo também. Na verdade, o que eu entendo é... Só um momentinho, tem que pensar. Na verdade, é isso. São essas teias de discursos que, na verdade, como é que eu vou dizer? É a matéria essencial do historiador, na realidade. O que interessa a ele como é que eu vou dizer? É tentar pensar a sua fonte, seja ela literária, seja ela documento da prática, a partir do lugar da iniciação, do lugar de enunciação do seu autor. É por isso que o tempo inteiro os leitores do Jubi vão lembrar isso muito bem. Assim, uma das características do texto do Jubi é quando ele fala alguma coisa, ele apresenta como é que eu vou dizer? Ele apresenta o lugar social de quem está falando, né? Da sua fonte. Por exemplo, se for Raul Glaber, monge de Cluny, ele faz um retrato do personagem e, a partir desse retrato, a gente compreende toda a perspectiva desse personagem e de como é que ele vai, como é que eu vou dizer, dirigir a sua enunciação, né, a sua fala. Então, as formações discursivas são essas, são essas, né, são esses discursos recuperados a partir do lugar da enunciação do autor, né, daquele que fala. Como é que isso aparece nos 6 retratos do primeiro tomo? Na verdade, esses 6 retratos é muito curioso, né? Esse livro é muito curioso. O Jubi, quando ele escreveu, ele já estava doente, tanto é que ele faleceu em 96, né, no ano que terminou a trilogia, e ele preparou todos esses... a redação desses livros
data do momento em que a doença já estava avançada. Então, é um livro, assim, não sei, quem leu vai lembrar, é um livro que é muito fácil de ler, é muito, como é que eu vou dizer, é muito espaçosa, né, a narrativa, não é uma narrativa muito densa, você respira muito o livro. Então, cada um dos volumes tem um perfil completamente diferente. Na verdade, ele juntou, eu acho, vários materiais que ele tinha, dispersos nos arquivos, nas gavetas, e compôs esses livros. O livro mais compacto é o segundo, que é justamente sobre o casamento na aristocracia feudal, que é um tema que é muito mais familiar. Já o primeiro volume dos 6 retratos das damas são, na verdade, dossiês, como é que eu vou dizer, independentes, que, na verdade, são justapostos, assim, e compõem um livro. O que compõe um livro é a justaposição. Não existe uma unidade entre eles. A unidade seria isso, o fato dele dizer que essas 6 mulheres, algumas reais, outras imaginárias, né, personagens de ficção, são, como é que eu vou dizer, são inapreensíveis na sua realidade. Puxa, Marcos, agora eu não sei se eu vou conseguir responder para você. Vou ter que pensar um pouco mais. Ok. O Nicolas Alexandre Pinheiro, ele faz 2 considerações, assim, trazendo para a comparação com 2 autores. Quer dizer, uma já mencionada por você, que é Foucault, e ele pergunta, está em jogo aqui uma leitura Foucaultiana da obra de Georges Duby, e a outra com o Bourdieu. Desculpa, eu acho que falhou porque eu não ouvi, desculpa. A pergunta é, está em jogo aqui uma leitura Foucaultiana da obra de Georges Duby? E a outra é a comparação com Bourdieu, né? Essa comparação é possível? Bourdieu, na análise da dominação masculina, numa cápsula, acredita as mulheres vinculadas ao movimento feminista na França uma ação direta na manutenção da dominação masculina, sobretudo por não abrirem mão do direito preferencial à prole e à pensão. Ótima pergunta também. Olha, é difícil. Vou tentar responder. Vou começar pelo Bourdieu. Pelo Bourdieu existe, sim, uma proximidade muito grande. Na verdade, o Duby e o Bourdieu, eles eram não só colegas do Collège de France, aliás, foi o Duby que colocou o Bourdieu no Collège de France, mas eles eram muito amigos, eram muito, muito próximos. Então, certamente, eu não tenho correspondência deles. Eu já li os livros do Bourdieu que o Duby tinha na sua biblioteca, que ele sublinhava e tudo, mas as correspondências eu não tenho. Mas, assim, o que se vê é que havia uma cumplicidade muito forte entre os dois. A dominação masculina do Bourdieu é posterior, eu acho. Eu acho que deve ser 96, 97, 98, não lembro mais quando saiu na França. Então, um pouco posterior ao livro do Duby. Mas, certamente, havia uma troca entre eles muito grande. Aliás, só para uma anedota, quando o Bourdieu vai apresentar aquele seu livro, A Distinção, né, a crítica social do julgamento, no Lundi de l'Histoire, ele convida o Duby como debatedor. E quando o Duby vai apresentar o seu livro As Três Ordens do Imaginário Feudalismo, ele convida o Bourdieu como interlocutor. Então, existe sim uma proximidade. Essa questão do Bourdieu, essa crítica, que na verdade ele foi muito atacado por isso, né, que ele faz às feministas, aparece no Duby, num outro livro que ele tem, que ele publicou junto com a Michelle Perrault, está publicado no Brasil, chama Imagens das Mulheres, que o título é interessante, não são as mulheres, são as imagens das mulheres. E nesse livro tem um parágrafo inteiro do Duby, que causou uma enorme polêmica, mas a Michelle Perrault conta que o Duby insistiu em ter esse parágrafo. E ele é muito grave. Ele coloca, olha, ele fala, se a gente for analisar a produção dessas revistas, né, de banca de jornal, de consumação cultural, de massa, do final do século XX, a gente vai perceber que esse lugar que de alguma forma, as mulheres também reproduzem esse lugar social que elas ocupam, que é um lugar necessariamente abaixo dos homens. E
essa frase ressoa com o que o Bourdieu disse, e ele foi muito atacado por isso. No entanto, mais uma vez, eu vou defender o Duby. Na verdade, o que ele está dizendo ali é muito mais uma crítica à dominação masculina, que, inclusive, que é interiorizada, inclusive, pelas mulheres, né, e pelas feministas. Quanto ao Foucault, muito rapidamente, quanto ao Foucault, existe sim uma proximidade. Quando eu falei de formações discursivas, eu pensava justamente no Foucault, e eu lembro daquele Guy Lardot, que é um filósofo francês, que fez aquele livro com o Duby, Diálogo sobre a História, que é um livro de entrevista, né? E o Guy Lardot tem uma fórmula que eu gosto muito, que ele diz: o Duby é o historiador da época da filosofia do Foucault, e o Foucault é o filósofo da época da história do Duby, da historiografia do Duby. Na verdade, os dois têm uma mesma reflexão, uma reflexão muito parecida com, como é que eu vou dizer, com a armadura do poder, como é que eu vou dizer? Com os discursos de dominação. Então, a semelhança é muito, muito grande. Eu sei que o Foucault assistia, em geral, sem interferir muito, às aulas do Duby justamente sobre a sexualidade no final dos anos 70, mas as trocas entre eles eu não saberia dar mais informações. Ok. O Eduardo Cardoso. Olá, Felipe. Obrigado mais uma vez pela excelente aula. Se possível, eu gostaria de formular uma pergunta. A observação sobre a opacidade ou sobre os obstáculos da prática histórica não podem ser concebidos como convites para uma continuidade, um estímulo para o investimento na história? Penso, por exemplo, no marcante final de A História Continua. E, paralelamente, pensar a si mesmo na elaboração da história, tornar-se personagem da própria história, não seria também uma forma de reconhecer esses obstáculos? Eu acho perfeitamente, eu concordo plenamente, Eduardo. Obrigado pela pergunta, eu acho que é isso mesmo, eu acho que o Duby, na verdade, eu falo muito assim, né, o lado sombrio, o lado, como é que eu vou dizer, desafiador desses questionamentos, porque eu acho que esses questionamentos são desafiadores, eles são interessantes, mas, na verdade, o Duby não está desconstruindo a história, o objetivo dele não é atacar a história, talvez é alertar os historiadores a serem talvez menos ingênuos na manipulação dos dados, na sua abordagem das fontes, talvez menos confiantes, talvez, em relação às suas pretensões epistemológicas, científicas. Para o Duby, justamente, a história não é uma ciência, mas eu acho que não é aí um desejo de comprometer a história, ao contrário, o Duby ele tem certeza da utilidade social da história, da história tanto como a escola do cidadão, como o que ele diz muito interessante, que para ele a história é duas coisas. Primeiro, é um ofício de comunicação. Então, é importante que a história que ganhe um público cada vez mais amplo. E a outra coisa que ele fala é que a história, a importância dela, inclusive na escola primária, é porque ela afina o espírito crítico. Ela inculca no leitor de história, não só no historiador, né, mas no leitor de história e no estudante na escola primária, no liceu, a dúvida metódica. Justamente, a história, ela ensina, eu acho que é esse o grande valor dela para o Duby, ela ensina a duvidar da informação, a questionar a desinformação, a ter uma relação, como é que eu vou dizer, mais crítica, mais adulta em relação a avalanche de informações que a gente recebe, na verdade. E eu acho que é isso. Eu acho que é esse o afinamento, né, o treino que o historiador consegue ao longo da sua prática. Ele se torna um leitor mais fino, talvez mais sutil. Será que eu respondi, Eduardo? Não sei a sua pergunta. Sempre tenho dúvida. Eu acho que sim, Felipe. Bom, não temos mais perguntas. Acho que temos assim uma série grande de pessoas se congratulando
a você, obrigada, curso incrível, bela aula, maravilhosas tardes, muito bom, gratidão pelo compartilhamento dos saberes, muito obrigada pelo curso, foi incrível, enfim, o público se manifesta bastante satisfeito. Eu acho que nós, organizadores, compartilhamos esse entusiasmo com o público. Foram 4 tardes, inícios de noite muito estimulantes, né? Rapidinho, Antônio, eu queria só então comentar que eu também queria agradecer a vocês, agradecer a todos. Eu pedi para que todo mundo se apresentasse. Eu estava há muito tempo curioso de saber quem são vocês, até também por que vocês escolheram assistir nessas 4 aulas. Agradecer a paciência também de vocês nessas horas todas. E queria agradecer especialmente, né, a vocês também que assistiram, e a vocês, Antônio, Maísa, Marcelo, pelo convite, pela oportunidade de estar aqui. Para mim foi muito enriquecedor e muito prazeroso poder estar aqui e falar para vocês um pouco do meu trabalho do Jubi, receber o retorno de vocês, e eu que agradeço. Várias pessoas se identificaram aqui, fizeram isso que você pediu, né? Disseram como que chegaram ao curso e qual era o interesse deles e tal, de modo que isso, acho que a gente pode salvar, né, esse chat aqui para que você tenha acesso. Será salvo e mandado para o Felipe. Obrigado. Certo. Então, Felipe, nos resta agora agradecer enormemente e desejar que em breve tenhamos... Eu queria fazer um comentário. Antes de acabar, eu estava aqui, não fiz pergunta, né? Acho que eu estou um pouco até impactada pela bela aula, né, Felipe? Foi incrível, né? E eu só queria, porque veio à minha cabeça, eu não queria deixar de falar, não é uma pergunta de jeito nenhum que eu não faria agora, é um comentário, né? Além de agradecer, né, porque realmente foram 4 tardes muito maravilhosas, eu, ouvindo você falar mais uma vez hoje, eu não pude deixar de me lembrar muito do Ricardinho, né? Porque há pouco eu tive a oportunidade de trabalhar e de reler o Guerra e Paz, né? O livro dele, e é tão bonita naquela, acho que é no primeiro capítulo, quando ele, ao jeito dele, né, de uma forma tão inteligente, tão sensível e tão delicada, ele desconstrói, né, toda uma leitura, né, do Casagrande Senzala e todas as acusações, né, feitas ao livro. E ele até, ao jeito dele, né, ele até diz assim, a gente pode concordar, mas aí vem ele, né, o mais dele é que era o negócio, né? Era o mais, aí vinha um negócio bom, né? E eu me lembrei muito do jeito de você falar, né, do Jubi hoje especialmente, né, e também na aula, em todas as aulas, né? Como você nos brindou, de fato, com isso, é muito honesto e sincero, com uma leitura muito inteligente, né? Muito sensível e muito apurada, né? do Jorge Duby, né? Como você nos fez, quer dizer, uma reflexão não só da obra dele, né? Do conteúdo, né? Da obra, mas como você soube construir a partir da sua exposição das obras que você escolheu, reflexões muito importantes para nós como historiadores, né? Muito importantes, né? Palavras, enfim, fico talvez com a opacidade radical do passado, né? como uma lição, né? E é isso, eu não queria deixar de dizer que eu me lembrei muito, né, o tipo de estratégia que você usou, né, para falar do que é essa armadilha da gente ler o Duby dessa forma tão rasa, né, e fazer aquela acusação quase que, né, feminista no pior sentido da palavra, né, e rasteira, né, como você mostra que, na verdade, por trás disso tem outra coisa, né? Muito maior e muito mais séria
E eu acho que o Ricardo, de alguma maneira, fez isso ali no livro dele. Então, é isso, para te agradecer e lembrar dele. Maísa, eu que agradeço, eu tô aqui lisonjeado. Eu ganhei o dia. Se lembrar o Ricardo, eu estou contentíssimo. Hoje eu não vou dormir. Não, sério, porque fico realmente muito agradecido. Muito agradecido. Que bom, que bom. Mas eu acho que você está certa, assim. Eu também, como eu fiz uma tese de historiografia sobre o Jubi, né? Eu tive o tempo inteiro que lutar um pouco contra isso, né? Eu não estou discutindo se a armadura do século XII era assim ou era assado. A grande questão, até que eu falei, olha, das 3 horas, mas não tem muito interesse, é se a Revolução Feudal foi em 1030 ou foi em 1048. Eles discutem isso até hoje. Quer dizer, não tem o menor... Eu encontrei uma vez o Jacques Le Goff, na casa do Jacques Le Goff, que me recebeu, eu comentei isso com ele, ele falou, olha, Felipe, esquece isso aí, não tem o menor interesse. Ele não tem o menor interesse. Então, tentar encontrar uma leitura do pensamento do autor, né, é algo que eu acho que é o que a gente pode fazer em historiografia, e não ficar discutindo, infelizmente, historiografia tem esse outro lado, né, que a pessoa fica discutindo a validade da tese. Mas será que sei lá, quer dizer, a armadura, a espada era assim mesmo? Era esse mesmo número de guerreiros ou não era? Isso não tem a menor importância, quer dizer, não tem a menor importância, mas não é o legado, eu acho, não é aí o legado. Mas muito obrigado, Maísa. Tem um pequeno comentário que eu queria acrescentar também por causa dessa discussão de opacidade. Um artista plástico, amigo nosso, Casa de Rui Barbosa, ele foi por anos funcionário lá, ele já era, na época, um artista plástico reconhecido, mas como as artes sempre são complicadas para fazer a pessoa sobreviver. Ele trabalhava na Casa de Rui Barbosa preparando as capas dos nossos livros, enfim, fazia um desenho gráfico lá para nós, Ângelo Venosa. Em determinado momento da trajetória dele na casa, ele resolve fazer um mestrado na Escola de Artes Visuais ou na EBA, foi na EBA, Belas Artes da UFRJ e tal. E a tese dele, quer dizer, a dissertação, foi sobre a opacidade, e era uma questão que ele defendia que a arte tem que ser opaca. A arte que é transparente não é boa arte. Não é? E que ficou na minha cabeça como uma coisa assim, puxa, para nós a opacidade é o problema, né? Nós estamos o tempo todo tentando ultrapassá-la, entender por trás dessa opacidade o que se esconde e tal. Por isso, talvez, essas linguagens artísticas hoje sejam uma fonte tão celebrada, digamos, por historiadores mais contemporâneos, porque justamente são fontes que não escondem sua própria opacidade, que a pretendida fonte objetiva, que também é opaca, esconde, né? Ela se apresenta como objetiva, como um dado, né? Enfim, era só mais um comentário que eu acho que faz parte, né, do caldo aí da nossa discussão. Eu concordo plenamente. Aliás, eu acho que é muito fino, é muito sofisticado, um autor, um artista, um escritor, um pintor, o que seja, né? Um historiador, ele pensar a sua produção na opacidade. Na verdade, aquilo, quer dizer, o que eu estou fazendo é aquilo mesmo, não é uma passarela para uma realidade além, né, que esteja... E eu acho isso interessante. Aliás, quer dizer, é uma discussão que no campo da teoria já existe há alguns anos, mas ela permanece ainda hoje, em 2020, algo que é muito, muito sofisticado, né, na verdade. É muito difícil de se fazer. É difícil. É muito difícil. A Sandra Pesavento, uma pessoa de quem eu gostava muito, era amigo dela, enfim, ela defendia essa coisa, quer dizer, o desafio da história cultural é que, mais do que, né, digamos assim, as historiografias anteriores, ela demanda
uma erudição enorme de quem trabalha com isso, porque você tem que você tem que dominar essas linguagens todas. Você não vai se meter a falar de música sem entender de música. A música pode ser um fator interessantíssimo como fonte histórica, mas você tem que entender da música também, não só de história, né? Exatamente. Não, exatamente, Bom, Felipe, eu acho que o papo está ótimo, mas é a nossa hora, então. Tá bom, olha. Obrigado novamente a todos vocês. E até uma próxima que esperamos seja breve. E esperar também que essa situação resolva e a gente consiga se encontrar, né? Porque a única pena desses encontros é que a gente depois, normalmente, podia ficar batendo papo no corredor da PUC, ou no Piroti, ou então sentar em algum lugar para conversar e... A impressão que dá é que nunca mais, né? Esse mundo acabou. Não fale isso não, vamos esperar aqui em breve. É isso aí. Tá bom. Até breve. Marcelo. Obrigado a todos os participantes também. E lembrar que na sexta-feira, já começamos na última sexta, temos o curso da Ellen Spillman sobre a Hannah Arendt e estão todos convidados. Sexta-feira, de 2 às 4 da tarde, horário do Rio de Janeiro. Tchau e obrigado a todos. Boa noite. Tchau. Obrigado. Tchau, Felipe. Tchau. Beijo.